Livro de Mateus, capítulo 13, verso 3. Mateus 13, 3. Que culto cheio de coisas boas. Culto que já aconteceu, milagre, Enéas. Culto que já aconteceu, manifestação do céu, apresentação de criança, testemunhos. E é isso que Deus vai fazer hoje. E eu quero dar uma palavra antes de pregar, enquanto você abre a Bíblia. O normal, a normalidade, é uma semente produzir por 10. Mas o Senhor Jesus vem quebrando paradigmas na vida do teu povo. E o Senhor Ângelo e Letícia quebra paradigmas. E eu digo para você que o seu terreno não produz por 10, mas vai produzir por 30, por 60 e por 100. Quem crê vai dando glória a Deus. E diz a palavra, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Mas logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1, graças a Deus. E eu te abençoo nessa noite, que a palavra fale ao seu coração, para a glória do Cordeiro. Amém. E você pode assentar-se. Terminou de sentar, como é costume nosso, oferece a Deus a sua melhor salva de palmas. Nesse culto, é a terceira vez que eu vou pregar essa pregação, nesse domingo, perdão. E já pregamos 2 vezes a mesma palavra, Joãozinho, e você vai ter a oportunidade de ouvir pela terceira vez a palavra do semeador. E cada vez que a gente ouve a palavra, ela fala com a gente de uma forma diferente. Ela trabalha no nosso coração de uma atitude diferente, com ideias diferentes. E ela serve para nos orientar. Se tem uma coisa que a Bíblia faz, Jonatas, é orientar para que a gente não tenha dificuldade na nossa caminhada. Porque problema, Juliana, todo mundo tem. Tem ou não tem, irmãos? Você conhece alguém que não tem problema? Além de não ter, tem pessoas que além de ter problema, ela caça problema. Quem conhece gente que caça problema aqui, levanta a mão. Ele caça problema. Ele é um especialista, Tom, às vezes em caçar problema. Tem pessoas que caçam problema, André. Você caça problema, André? Não? Você não caça problema. Mas a gente às vezes caça problema. E quando a gente caça problema para a nossa vida, Deus também entra com misericórdia, sim ou não? Ele é misericordioso, igreja. Deus, ele é misericordioso. E Jesus ensina na Bíblia algumas coisas que a gente precisa colocar em prática. Porque existem vários tipos de terreno, sim ou não? Existem vários tipos de terreno. Fala comigo, existem vários tipos de terreno. E o primeiro terreno que existe é o terreno à beira do caminho. O segundo terreno que existe é o terreno das pedras. O terceiro terreno é o dos espinhos. E o quarto terreno é a terra boa. Então tem 4 tipos de terreno. Fala comigo, 4 tipos. Mas existe um só semeador. Quem é o semeador? Mateus 13, 37. O semeador, aquele que semeou a boa semente, é o Filho do Homem. O Filho do Homem é aquele que semeou a boa semente. Então Jesus é o semeador, igreja.
Ele semeia a boa semente. Agora, quem mais é semeador? Eu, você. Todos nós aqui somos semeadores. De vez em quando você não fala para alguém de Jesus. De vez em quando você não fala para alguém da sua igreja. De vez em quando você não fala para alguém da sua fé. Você é um semeador. Ontem tinha os semeadores do FAD aqui fazendo o culto. Eu sou os semeadores. Amanhã tem a bênção do trabalhador. São os semeadores. Terça tem a manhã da bênção. É o semeador. À noite tem a escola bíblica. Fantástica a escola bíblica. Com salas para homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Bom se você tiver condição de vir, de participar. São reuniões que você pode levantar e fazer perguntas e tirar dúvidas a respeito da sua fé. E são classes separadas por faixa etária e por sexo. Homem com professor, mulheres, jovens e assim por diante. E ali tem os semeadores, eles estão semeando a palavra. Então cada um de nós, o cantor é um semeador. E o que o semeador semeia? A semente. Oh meu Deus, o semeador semeia a semente. E qual é a semente, meu querido? Qual é a semente? A semente é a palavra de Deus. Aqui está a semente. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala comigo assim, a semente é a palavra de Deus. A Bíblia é a semente, irmãos. A Bíblia é tão importante na nossa caminhada. Esses dias conversava com um irmão, e ele falou assim, que ele descobriu algumas coisas na Bíblia, que ele ficou surpreso. Ele falou assim, meu Deus, eu não sabia, Marta, que a Bíblia trabalhava essas questões na vida do ser humano. A Bíblia é um manual completo, irmãos. A Bíblia é um manual tão completo, olha, quase que eu errei aqui. É tão completo que ela fala de tudo e sobre você. Ela te orienta. Ela te orienta como viver bem no casamento. Ela te orienta como ir bem na vida financeira. Ela te orienta como ir bem no trato com pessoas. Então ela é uma semente. E por quê? Ontem eu estava fazendo um programa de rádio. E aí lá no programa de rádio a gente abre de vez em quando para o Valtinho, que é o sonoplasta, para fazer uma pergunta. Porque é gostoso ter um que não é dos pastores ali, e o Valtinho está sendo evangelizado ali por nós, e ele frequenta a igreja também, e ele acabou deixando o coração dele se voltar para Deus. E ele fez uma pergunta curiosa. Ele falou assim, ô pastor Toninho, vocês estão falando aí que quem planta colhe, mas o homem que planta uma tamareira, ele não come a tâmara. Ainda bem, irmão, porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu não tenho que saber de tudo, eu tenho que saber alguma coisa da Bíblia. Mas ainda bem que eu tinha lido esses dias, que um pé de tâmara, ele leva 100 anos para produzir. Alguém perguntou para mim assim, quanto tempo dá um fruto de um pé de tâmara? Irmãos, tem um negócio chamado Google, que é um negócio de doido. Eu abri lá e pesquisei e falou de 100 a 120. Então eu sabia que a tâmara leva de 100 a 120 anos para produzir um fruto. Aí eu falei, 100 anos, não é? Aí a pessoa pensa que a gente é um gênio. Não é, irmãos, a gente procura também de acordo com a pergunta. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, então como quem planta um pé de tâmara não vai comer a tâmara? Porque ela leva 100 anos? Aí eu falei assim, mas presta atenção, menino. Presta atenção. O sol nasceu para todo mundo, mas sombra só para quem planta árvores. A pessoa pode não ter usufruído do fruto, mas a pessoa usufrui da sombra. E outra coisa, aí ele perguntou assim, por que tem crente que eu conheço, que a vida inteira fica ouvindo e não sai do lugar? Agora eu tenho a resposta. Crente que não sai do lugar, só tem uma explicação. A semente não produziu o fruto necessário, porque
o terreno não estava bem preparado. Se o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, e os frutos não estão acontecendo, eu preciso melhorar o meu terreno. Hoje existe no mundo alguma coisa chamada ciência de precisão na agricultura. Eles estão conseguindo fazer plantações em lugares que eram inimagináveis que pudesse plantar determinado produto. A nossa região é uma região da monocultura. Aqui se planta 90% de cana-de-açúcar nas nossas terras, porque nosso território aqui, de toda a região, é um território de terra vermelha. E é bom para cana-de-açúcar. Mas você pode ter certeza que não vai 5 anos, a ciência da precisão, ela consegue manipular os terrenos e colocar força no terreno através da injeção de nitrogênio e de hidrogênio. E o que acontece? Aquele terreno passa a produzir. Aí você fala, o que tem isso a ver comigo? Tudo. Porque nós não vamos colocar no seu terreno hidrogênio e nitrogênio, mas nós vamos colocar no seu terreno, se eu permitir, ao poder da palavra, pelo Espírito Santo, que vem como uma espada afiada de 2 gumes, e ela vai discernir os propósitos do seu coração, e ela vai mudar a sua história, porque o poder da palavra na vida do crente muda tudo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ela faz você ter uma atitude saudável. Olha lá. Primeiro terreno, beira do caminho. Beira do caminho. Beira do caminho, olha o que diz a Bíblia. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Sabe o que é isso? Ouviu por aqui, saiu por aqui. Não deu tempo de criar raízes. Essa é a beira do caminho. A gente ouve. Irmãos, tem coisas que eu ouço hoje. Fão, você está bem na minha frente? Coisas que eu ouço hoje e que eu fico assim, mas isso estava na Bíblia, Frank? Mas isso aqui estava na Bíblia? Isso aqui... Meu Deus do céu, isso aqui, a Bíblia fala exatamente isto. Como que eu não enxerguei isto? Porque muitas vezes a gente ouve, mas aquilo não penetra. E a gente tem 3 inimigos terríveis e mortais que andam ao nosso derredor. 3, não é um só não, 3. Jesus diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Mas são 3 os inimigos da fé. Satanás, o mundo e a carne. E os 3 são ferrenhos. E os 3 vêm para tentar dissimular a nossa crença. Mas a Bíblia diz, maior é o que está convosco do que o está no mundo. Você pode dar um glória a Deus? Então você pode vencer Satanás, você pode vencer o mundo e pode vencer a sua própria vontade. Isso é sério. Isso é muito forte. Aquelas sementes que caem na beira do caminho, o primeiro inimigo que se manifesta é Satanás. Ele está aí para roubar. Irmãos, será que é só na minha casa que já aconteceu confusão por causa de um copo de água? Será que é só na minha casa que já aconteceu confusão por uma toalha molhada em cima da cama? Em vez de pegar a toalha e levar no lugar certo, fica mais barato do que brigar. Fica ou não fica? A partir de hoje, homem nenhum aqui vai levar mais toalha. Fica mais barato, às vezes, a gente não arrumar confusão por causa de coisinhas pequenas. E depois que o estupim está aceso, meu querido, aí só o sangue de Jesus. E essas coisas acontecem porque por falta de vigilância.
Quantas confusões aconteceu já na casa de alguém, num dia importante de festa, por causa de um pedaço de carne, por causa de um lugar de sentar na mesa, por causa de uma resposta atravessada minha e sua. Quantas coisas já não aconteceram? Faltou que vigilância. Aí o inimigo aproveita a superficialidade daquele momento e entra. A hora que ele entrou, filho, a gente tem que aprender a controlar. O inimigo está pronto para roubar a sua fé. A palavra vem. Irmãos, esses dias eu descobri, ano passado eu descobri, estudando um pouquinho mais, a importância de ter o Senhor como pastor. Meu Deus. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu Pai. Quantas vezes isso ficou na superfície do meu coração, e eu tendo falta, e eu tendo necessidade. E não podia pedir, porque achava que não era merecedor. Quem que é merecedor? Ninguém aqui é merecedor de nada. O Senhor tem nos dado em abundância pela sua bondade e pela sua misericórdia. O Senhor tem achado graça a nosso respeito. Então a palavra de Deus não pode ficar só em cima da superfície minha, não. Eu posso preparar esse coração para que ele possa ter profundidade. Segundo coração das pedras. O das pedras é um pouquinho mais delicado, sabe por quê? Porque em Israel, as que caíram sobre as pedras são que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Você quer alguma coisa? Vai ter adversidade. Você está pronto a enfrentar a adversidade? Então fique em paz. Porque eu cantava quando eu era criança. E talvez você lembra. Mas a luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. E segue o fluxo. O que é uma camada rochosa? É normal na Palestina, segundo Mateus Soares, que pregou aqui esses dias, camadas de terra onde você tem que plantar. E o arado, quando é passado sobre aquelas camadas de terra, ele atinge de 20 a 25 centímetros só. E de 20 a 25 centímetros, acontece um negócio muito forte ali. A raiz fica pequena, mas o pé para cima sobe. Sobe rápido, que não pode crescer para baixo, ele cresce para cima. Isso todo dia você vê isso. Eu plantei um pé de jabuticaba há 25 anos. E ele está dando jabuticaba, todo mês da jabuticaba, é incrível, o pé é fantástico. Só que ele cresceu muito para cima, assim, ó. Ele tinha um muro do lado de cá e um alambrado. Foi plantado no meio, 2,5 metros. Então ele não conseguiu desenvolver nas laterais. Ele subiu muito alto. A gente tirou o alambrado. Mas mesmo assim, parece que ainda ele está condicionado. E ele continua crescendo para cima. E dá jabuticaba que nem doido aquele pé. Só que tem uma coisa. Quando você chega lá, as de baixo todo mundo pega, sim ou não? E as de cima? Fica tudo lá. E dá em cada uma bonita lá em cima. Sabe quem aproveita? O sabiá, os passarinhos. Tem tanto passarinho lá que é normal. Eles vão lá e comem. Aí eu falo assim, Deus, a tua palavra diz que não se devemos nos preocupar, porque o Senhor cuida dos passarinhos. Então está aqui, ó, um pé de jabuticaba exclusivo, metade para a nossa casa e a outra metade para os passarinhos. Pronto. Isso é para a gente aprender.
Deus sempre vai preparar alguma coisa, alguma situação para cuidar de você. Não se preocupe, a sua vida está sob os cuidados do céu. Eu vou dizer de novo, olha, pega essa bênção que eu só falei agora, viu, Lê? Só falei nesse culto. A sua vida está sobre os cuidados do céu. Quem consegue crer, dá glória a Deus. Se você crê mesmo, levanta a mão direita e fala assim: a minha vida está sobre o cuidado do céu. Fala de novo, a minha vida está sobre o cuidado do céu. Aleluia por isso. E agora? Aleluia. Glória a Deus, ministro. O ministro me ajuda a apanhar jabuticaba lá. Olha bem para mim. Presta atenção. Aquela que caiu nas pedras não tem raiz. Esses dias eu fui no médico. A doutora falou para mim assim: olha, eu vou receitar uma vitamina para o senhor. É uma vitamina chamada vitamina D. Eu falei: o que é vitamina? Para que eu preciso de vitamina D? Ela falou: é o sol. Mas não é mais fácil eu tomar sol? R$250, não é mais fácil ela tomar sol? Ou vitamina cara. É mais fácil. Ela falou assim: não, é que você não tem tempo de tomar o sol que precisa. Então eu preciso repor no seu organismo a vitamina D. Beleza, só toma um comprimido por semana. Maravilha. O sol, ele serve para dar força às plantações. O sol é vida, é ou não é? O sol é espetacular. Mas o sol também, quando ele vem muito forte, ele mata a planta. Porque aquela planta não tem raiz. Você acha que sempre vai ter sombra na sua cabeça, filho? Vai ter sol. E quando vem o sol, você vai desanimar de sua fé? Não. Você não pode. Você tem que criar raiz. Eu tenho que criar raiz. Nem que eu tenho que pegar uma furadeira. Depois que inventaram furadeira e broca, irmão, não tem território duro mais não. Tem construtores aqui. Depois que inventaram aquelas marteletes, você pode romper qualquer coisa. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa romper hoje toda a dureza do meu coração, para que aquilo que for plantado, ele não fique só na superfície. Cresceu rápido, mas daqui a pouco na primeira luta desiste. Você está no ramo que você está, tem concorrência? O que mais tem? Mas agora, só você vai ter sucesso? Não, todos podem ter sucesso, mas você tem que não desistir. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15. Irmãos, isso aqui é fantástico. 15:58. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, galeria, e que nada os abale. Irmãos, você quer alguma coisa? Mantenha firme. Você optou por alguma coisa? Mantenha firme. Nada vai te abalar, porque as coisas vão surgir. Quem que é agora? Quem que é desse lado de lá que vem? A nossa própria carne. Primeiro, quem rouba a semente é o inimigo, é o Satanás. Segundo, quem quer que nós percamos o ânimo é a nossa vontade. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Eu caí na bobagem, irmão, desse ano procurar uma pessoa especialista em fazer exercício físico. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Tem dia que eu tenho vontade de jogar um pedaço de ferro na cabeça do rapaz lá. E eu vou 7 horas da manhã e tem dia que vai às 6. Esses dias eu estava lá. Ele falou para mim assim: eu quero 15. Quase que eu falei: faça. Pedindo que é 15. O problema é seu que você quer 15. Irmão, eu estava no quarto ainda. Faltava 11. Eu quero 15. Quer 15, faça. Aí de repente eu estou fazendo um negócio lá e ele fala assim: ô pastor, ele é membro da igreja. Ô pastor, você está passeando no shopping? Tem dó, né, filho? Aí de repente eu estou fazendo mais rápido e fala assim: está queimando o feijão na sua casa? Escolha, passeia no shopping, queima feijão, quanto você quer? Aí ele fala assim: luta contra você. Eu falo assim: luto. É brincadeira, irmão? Eu estou cuidando da saúde. Por que o senhor tomou a atitude de fazer? Porque eu faço
ou vai para a chácara dos pés juntos aqui em cima. Então, irmãos, presta atenção. Presta atenção que eu vou dizer para você. É uma luta contra a sua carne. É uma luta contra a sua vontade, ó. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Porque quando alguma coisa nos abala, você já percebeu o que acontece? A primeira coisa que a gente quer abandonar é Deus. O único que você não pode abandonar é Deus. O único que você não pode abandonar é a fé. O único que você não pode abandonar é a palavra. Porque, irmãos, vai abandonar quem te sustenta. Vai abandonar quem é o Senhor da sua vida. Ó, não se abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não é inútil. Eu posso não ver o seu trabalho, as pessoas ao seu lado podem não ver o seu trabalho, mas Deus está vendo o seu trabalho, e o Deus que está vendo vai te abençoar e vai te proteger. Você pode dar um glória a Deus por isso? Terceiro terreno, e eu já estou indo para terminar. É aquele que caiu entre os espinhos. Olha o que Jesus disse, Lucas 8,14. Aos que caíram entre os espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Esse é o mundo, irmãos. É o sistema. Sabe quanto tipo de espinheiro Graziela e Tom tinha em Israel? Vou falar para você. 125. 125 tipos de espinheiro, Soraya e Christian, catalogados tinham em Israel. Quantas coisas tem catalogadas que possam querer me sufocar? É o mundo. Os prazeres do mundo. Sabe, a gente não pode crescer, querido, com um pé aqui e um pé aqui. Senão nós vamos ser sempre infrutíferos. Jesus a ensinou. A pastora Lourdes está assistindo The Chosen, Os Escolhidos. Alguém já assistiu? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, aconselho você a assistir. Porque é fantástico. Eu estou no braço a torcer. Porque eu não gosto desse filme sobre Jesus, irmão. Porque eu não quero que chegue naquela parte que ele sofre. Eu fico muito chateado de ver Jesus indo para a cruz, de ver Jesus sofrendo. Eu não gosto. E eu sei que isso vai acontecer. Então eu não quero ver sofrer. Mas eu estou assistindo Rubens e Vilma. E como Jesus é especial. Num filme lá, se você assistiu ou não, a Maria Madalena, ela dá uma escapada. Na Bíblia não fala isso, mas o filme tem que criar caminhos. E pode ser que aconteça. A Maria Madalena dá uma escapada, ela abandona a fé. E os discípulos vão buscá-la. 2 deles vão buscá-la e trazem ela de volta. Meu querido, no mundo tereis aflições. Muitos espinhos vão crescer do lado vosso, que podem querer roubar a sua fé, que pode fazer com que, isso não tem problema, aquilo não tem problema, aquilo não tem problema, isso pode, aquilo pode, e de repente nós estamos com a fé tão sufocada, que ela não produz mais. A gente é bonito, a gente está forte na presença de Deus, a gente vem nos cultos, e aí a gente entra lá no que o menino perguntou para mim no rádio ontem. Por que não produz? Porque os espinhos sufocaram. Mas Deus vai arrebentar com esses espinhos, na medida que você vai permitindo que Ele trabalhe. Sabe por quê? Tem a terra boa, William. E a terra boa é a terra que produz 100, 60 e 30. O Lucas fala 30, 60 e 100. O Mateus fala 100, 60 e 30. Por quê? Não sei, mas uma coisa eu sei. Jesus subiu a prateleira
elevou o número da produção. Enquanto a normalidade só produz 10, o Senhor está dizendo para nós: você vai produzir 30, você vai produzir 60, você pode produzir 100, porque esta bênção está sobre a sua vida. Na vida das pessoas normais é só 10, mas na vida das pessoas que têm a bênção de Deus, meu querido, é o Senhor cuidando de você de uma forma tão espetacular, porque tem pessoas que plantaram para você receber também, porque a Bíblia diz assim, que quando nós estamos na fé, nós podemos colher até onde não semeamos, mas você que já tem a sua semente, e a palavra é a semente, e você ouve, aí o mundo fala assim: ah não, esse é tonto, esse é bobo, as pessoas fazem ele de tonto. Não, irmãos, é que você é tão abençoado, e na sua mão tem para você e tem para os outros. Você aprendeu os princípios da fé. Você às vezes abaixa a cabeça, não porque você é um subserviente, não porque você é um acomodado, não porque você está ali com medo, não. Você está deixando Deus resolver as queixas. Quando a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, quando nós confiamos nele, sabe que a Bíblia diz? Tudo Ele fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Quem crê, dá glória a Deus. Olha só, receba essa aplaudir, aplauda forte. A banda pode vir. Estou cheio de fé, irmãos, para abençoar você hoje, Júlio, Andressa. Estou cheio de fé para abençoar você hoje, André. Estou cheio de fé para abençoar a sua casa agora. Shabaki Barachai. É Deus presente na congregação dos justos. Eu queria orar por você. E pode ser que todos se levantem, não tem problema. Mas eu quero orar por você. Você que sente no seu espírito. Sente lá no seu espírito que o tanto potencial que você tem, mas que produção tão pequena. Há muitos anos, não podia nem falar isso, mas cada um sabe do seu potencial, sim ou não? Eu sabia do meu. Sabia da Lourdes, sabia do da Marcela, do Felipe e do Benício. Sabia do potencial. Mas, irmãos, pensa numa pessoa que só sonhava, mas nada acontecia. Um dia, o pastor Ciro, lá de Limeira, Cosmo, ele dava uma lista para a gente. Eu faço a mesma coisa que eu aprendi com ele. Só que eu não coloco a de todo mundo. Eu coloco só a da pessoa. Ele dava uma lista para a gente. E Ipeúna, na cidade que eu pastoreava, era a última. A última cidade de todo o grupo da região. Tinha lá 29 igrejas. A 29ª, Ipeúna. Ó, irmão, pensa em 2 jovens que jejuavam e oravam. E no mês seguinte, o último de novo. Eu falava assim, meu Deus do céu, isso aqui não sai do lugar. Eu tinha uma fala. Eu vou embora de Ipeúna um dia. E o dia que eu for embora de Ipeúna, eu vou fazer o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? Ela fala assim, na entrada da cidade, bate o sapato, tira a poeira, não leva nem a poeira desse lugar. Eu só pensava isso. E falava, porque pior do que pensar é falar.
Não falava no altar, mas falava. Bom, um dia Deus falou comigo. A palavra não entrou aqui e saiu. Eu entendi que eu podia produzir aonde eu estava plantado. Eu entendi que eu podia produzir por 30, por 60 e por 100. E Deus virou a chave. Agora não importava eu ser o último mais. Pronto. Eu estava na lista. Eu estava na lista. Deixou de ser importante. As coisas foram acontecendo. O pé de jabuticaba cresceu. Aquela cidade foi a primeira cidade, no ano de 2000, a ser sede regional, com uma cidade tão pequena como Ipeúna e um superintendente tão jovem como nós. Como superintendente, eu tinha a liberdade de passar as ideias. E nós já estávamos dando certo. As pessoas já estavam chegando. A produção tinha aumentado. Quando você muda aqui, as coisas mudam na sua caminhada. Eu deixei de falar que eu ia balançar a sola do meu sapato e não levar o pé. Não, eu pus a terra daquele lugar no meu corpo. Nós se misturamos mais com o povo. E o resto você já sabe. O resto virou história. Estamos em Piracicaba, com a grande igreja sede, com uma grande região, produzindo por 30, por 60 e por 100, e pastoreando um povo que não fica parado. Um povo disposto e com vontade de crescer, Cícero, igual você. Povo animado, povo dedicado, mas como a mudança veio aqui, Quantos aqui? Você sente como era nós lá no passado? Você fala assim, puxa, eu tenho tanta condição de produzir mais. Eu tenho tanta condição de produzir mais. E eu falava um negócio assim, o dia que o pastor Mário de Oliveira me conhecer, ele vai me colocar para trabalhar do lado dele. Um dia o presidente nacional me conhece. Por acaso eu passava na rodovia. Alguém falou assim, tem um moço aí. O pastor Jefferson falou, tem uma grande igreja aqui, vamos conhecer. Ele me ligou. Eu estava com um velório para fazer, um monte de coisa. Eu arrumei tudo que eu podia e corri lá. Pedi para abrir a igreja estava sempre bem cuidada. Sempre bem cuidada. Não precisou ser maquiada para receber o presidente. Porque o que te acha não é a maquiagem. O que te acha é o que você é. Faça bem feito. Porque o Senhor vai procurar você. E vai posicionar você para coisas grandes. Então você tem que estar sempre pronto. Resultado. Hoje eu sou um dos poucos homens da equipe do pastor Mário que tem liberdade de sentar com ele juntamente com um grupo semanalmente para conversar assuntos de igreja, para bater papo, para discutir a obra de Deus. E me deu a condição de ser o líder do Estado. Sabe o que é isso? Você nasceu para produção, meu irmão. Se te incomoda produzir pouco, você está no lugar certo. Porque o Senhor te faz andar em lugares altos. Quantos que estão aqui e você recebe essa palavra e fala, eu nasci não para 10 por 1, porque 10 por 1 é todo mundo. Eu nasci para produzir mais e eu vou produzir mais. Levanta a sua mão para o céu assim, e assentado mesmo, cante que eu vou orar por você. Cante, 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 cante ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito sejas. Tua mão está sobre mim. Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo.
tua mão está sobre mim e basta isso. tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer no deserto E transforma. Transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, o teu poder se aperfeiçoa em mim. Mais uma vez, tu me fazes florescer. Me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, Teu poder se aperfeiçoa em mim. Meu Deus e meu Pai, do altar da igreja sede, no presencial e no online, eu abençoo agora todos aqueles que estão ouvindo, e a palavra vai cair em terra boa. Deus, em nome de Jesus, troca o índice de 10 por 1 para o índice de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100. Deus, é esta bênção que está sobre o povo hoje aqui. E em nome de Jesus, Deus, as coisas não vão ser fáceis, mas elas vão se tornar fácil. As coisas não vão ser comuns, porque Deus, o Senhor vai agir nas coisas sobrenaturais. E o sobrenatural vai alcançar cada vida. Porque eu profetizo, o Senhor me faz florescer no deserto. E transformas minha dor Em testemunho. Quando fraco estou Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Mais uma vez, tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. quando fraco estou Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Se você crê nisso, aplauda forte o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.